A obra que eu vou falar sobre é Mayombe, do Pepe Tela. Ele é um escritor angolano e Pepe Tela é o pseudônimo dele. Na verdade, o nome dele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. O romance foi escrito entre 1970 e 1971, enquanto o autor participava da guerrilha pela libertação do Congo, e ele foi publicado em 1980. A obra ela narra a história de um grupo de guerrilheiros na província de Cabinda, perto da fronteira do Congo. E os protagonistas da trama são membros do MPLA, que é o Movimento Popular pela Libertação de Angola. Foi um grupo que de fato existiu e lutou em prol da independência do país, diante de Portugal, que foi o colonizador do país. O Pepe Tela ele fez parte do MPLA e então ele escreve sobre uma realidade que ele conheceu de perto, que ele realmente participou. O livro ele é caracterizado como uma reportagem ou um texto documental, porque ele trata a rotina das lutas entre os guerrilheiros do MPLA e das tropas dos portugueses. E além disso também, o autor ele não fala apenas das diferenças entre os angolanos e os portugueses no livro. Ele discute também os conflitos individuais e internos, entre as diferentes tribos, entre as pessoas e tudo mais. O Mayombe ele é narrado em primeira e em terceira pessoa, porque tem vários momentos que os guerrilheiros fazem seus relatos também no livro. A identificação desses momentos é bem fácil, porque ele sempre é iniciado dessa forma, tipo, eu, o narrador, sou o comandante, por exemplo. É um exemplo só, mas sempre que algum personagem vai narrar a história, começa desse jeito. Mas, predominantemente mesmo, a presença do narrador é em terceira pessoa, com o narrador onipresente e também onisciente. E o que é o Mayombe? O Mayombe ele é o principal cenário do livro, que na verdade ele é uma região, uma floresta tropical fechada que se estende pelo Congo e também no norte do país Angola. Os elementos da floresta eles são essenciais no romance o tempo inteiro, tanto pela descrição do ambiente como pela própria intervenção desses elementos na narrativa. Por exemplo, um trecho que tem tal é o Mayombe que pode retardar a vontade da natureza. Essa floresta ela se encontra num terreno bem montanhoso e a vegetação é bem fechada, que oferece uma espécie de abrigo para os guerrilheiros que estão ali, se protegendo. E é no meio do Mayombe que se encontra a base avançada do MPLA, que a floresta protege, serve como uma proteção para eles. É lá que eles ficam como a base deles. E a escuridão da floresta também é bastante retratada pelo autor no livro inteiro. A flora também é uma das coisas que o autor mais fala e mais explora. O livro ele é dividido em 6 capítulos, que o primeiro é a missão, o segundo é a base, o terceiro chama Ondina, o quarto é a Surucucu, o quinto é a Moreira e o sexto é o epílogo. Mesmo a obra tendo o comandante sem medo, que é o nome de um personagem, como o foco narrativo fica nele, ele não é o protagonista, não deixa claro isso, porque o foco vai mudando de acordo com o personagem que está sendo o narrador, de acordo com cada pessoa diferente. E até a própria floresta Mayombe, ela toma um papel no livro. O livro até é comparado com o Curtiço, do Aloysio de Azevedo, que é o livro brasileiro, e que fala que o ambiente interfere na história. O ambiente é um personagem também. Então a Mayombe é um personagem também, a floresta. E os personagens, eles não são identificados por nomes, mas o autor pegou característica deles e a importância deles dentro da história e deu nomes a eles. A gente tem os personagens como Teoria, que é o professor da base, ele pertence ao grupo dos guerrilheiros e ele é um mestiço, ele é filho de um português com uma africana. O comissário, o chefe de operações, o Sem Medo, o Lutano, o Verdade, o Moatiamba, Ekucui, o Pangu Akitina, o Milagre, o Ingratidão do Tuga, o Veuê, o Mundo Novo. Esses aí todos que eu citei agora são guerrilheiros do MPLA. Aí também tem 2 personagens que esses têm os nomes normais, que é o André, que é o primo do comandante, e a Ondina, que é a professora e a noiva do comissário. No primeiro capítulo do livro, que é a missão, os guerrilheiros eles se encontram na floresta, que é no Mayombe. E tem como missão principal
interferir nas operações da exploração da floresta feita pelos portugueses. E bem no começo, o Teoria, que é o professor, ele se machuca, mas independente disso ele continua a missão com os companheiros dele. E o objetivo dos guerrilheiros além de interromper a madeireira, o funcionamento ali, é politizar os trabalhadores que estão ali. Então, na abordagem deles, que eles usam, eles destroem máquinas, eles apreendem os equipamentos e levam os angolanos que estavam trabalhando lá para a mata fechada. E lá, o comissário, ele explica para os trabalhadores assim, o motivo deles estar agindo daquele jeito, e depois da explicação deles, eles libertam esses trabalhadores e devolvem os pertences deles, exceto o dinheiro de um deles lá, um dos trabalhadores, que acabou sumindo. O roubo desse dinheiro provocou uma crise dentro do grupo, porque isso levantou muita suspeita e se falava muito que o grupo era formado por ladrões e que isso eles não aceitavam. Então, os guerrilheiros, eles prepararam uma outra ação, porque eles sabiam que o exército português ia passar ali pela estrada, e por causa da destruição das máquinas e tudo mais que eles fizeram. Então, Sem Medo, que é um dos guerrilheiros, ele pegou seus companheiros e resolveram formar uma emboscada contra os portugueses. E porque ele achava que essa ação de violência direta era algo legal, era assim que tinha que ser combatido. E assim eles iam provocar uma mobilização desse jeito no povo. O ataque foi bem sucedido, eles conseguiram, matar bastante pessoas do exército português e não morreu ninguém do grupo deles. E depois da operação militar, eles continuaram procurando quem tinha roubado o dinheiro daquele trabalhador angolano, e vendo isso eles descobriram que era o Ingratidão, um membro do grupo deles também. E assim aí ele foi preso e o dinheiro foi devolvido para o trabalhador. No segundo capítulo, que é a base, ele começa com o autor, ele descreve ali como que é a floresta. Ele define o que é o Mayombe e a relação assim que a floresta tem com a base dos guerrilheiros. Até um trecho ele coloca como: os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra, e as cabanas transformaram-se em fortalezas. Essa é um trechinho do livro, desse capítulo. E ele também descreve como que era a rotina dos guerrilheiros na base, as aulas que o Teoria dava para eles, para os camaradas, e as relações que eles tinham de comando, quem comandava quem e tudo mais. E com o tempo começou a faltar alimento. Então, e chegou mais 8 guerrilheiros novos, eles precisavam ser treinados e eles eram todos jovens. Então, tava faltando alimento, então isso começou a criar uma crise. E com poucos recursos que eles tinham, o comissário, que era o chefe lá, ele teve que ir até a cidade de Dolise, que era no Congo, para pedir alimentos pro primo dele, que era o André. E ele lá na cidade aproveitou para encontrar com a esposa dele, que é a Ondina, que é professora lá na cidade. Lá ele passa por dificuldades para encontrar o André, e então ele resolve parar um tempinho lá e ficar junto com a Ondina, que é a esposa dele. Só que dava pra ver que o relacionamento deles não tava dando muito certo e que ela não gostava dele, ela estava com ele só por ficar mesmo, não tava nada bem. Depois que ele encontrou o André prometeu que ia levar alimentos até a base. Aí ele volta pro Mayombe, o comissário, e ele tem uma conversa com o Sem Medo, que é sobre a escassez de comida e também sobre o seu relacionamento com a Ondina. Agora no terceiro capítulo, que chama Ondina, é o capítulo que fala sobre a esposa do comissário. E a falta de alimento lá na base tava assombrando lá o lugar, tava deixando tudo muito ruim. E mesmo com a promessa do André que ia levar a comida estava demorando muito para chegar. E a fome estava deixando os guerrilheiros muito, muito inquietos e gerando muitos conflitos internos, muitas briguinhas ali entre os próprios guerrilheiros. E aí chegou a comida e deu uma melhorada nos ânimos. Contudo, o André, além de ter mandado pouca comida, também chegou notícias da cidade de Dolise. E as notícias não eram nem um pouco boas para o comissário, que era que a sua esposa, Ondina, ela tinha traído ele com o André, que era o primo dele. Quando todos ficaram sabendo, eles ficaram muito preocupados, principalmente o comandante Sem Medo, e onde ele enviou uma carta para o comissário falando sobre a traição. E ela já nem gostava dele mesmo.
O comissário, ele tenta partir imediatamente para a cidade, só que aí o comandante sem medo não deixa ele ir e eles vão os dois no dia seguinte. Aí chega lá, o André é afastado do cargo dele de dirigente e o sem medo tem que assumir, então ele tem que ficar lá na cidade. Aí depois, lá na cidade de Dolise, o comissário ele procura a esposa dele, a ex-esposa dele, que é a Ondina, e os dois têm relações sexuais, mas mesmo assim eles não voltam o casamento dele, eles não reatam. E aí ele procura o sem medo, o comissário procura o sem medo e pede para ele conversar com a Ondina para ver se ela voltava ou não com ele. Só que ela não aceita e o sem medo mesmo fala para ele, tipo, não vai dar certo, não vai ter reconciliação, agora não vai dar. E pouco tempo depois, os guerrilheiros eles descobrem que os portugueses construíram uma base ali perto da base deles, num lugar que chamava Pau Caído, perto da base deles ali. E o comissário então ele tem que voltar para a base lá em Mayombe e assumir o comando, já que o Sem Medo tinha ficado na cidade. O quarto capítulo ele tem o nome de Assurucucu, que acontece basicamente assim. Enquanto o comissário ele voltava para a base, o Sem Medo tinha ficado na cidade com a Ondina, que é a ex-esposa do comissário, e os dois passavam muito tempo conversando sobre relacionamento, e até o Sem Medo conta para ela sobre Leli, que é uma mulher que ele se envolveu há um tempo, só que quando ele tentou encontrar com ela, ela foi morta. E o Sem Medo e a Ondina, eles começam a se envolver, eles têm um caso, e o relacionamento dos dois leva a discussão sobre a liberdade da mulher e tudo mais. Veuê, que é um dos guerrilheiros lá do grupo, ele chega até a cidade e alerta o Sem Medo sobre um ataque lá em Mayombe, que tinha sido atacado pelos portugueses, possivelmente tinha sido. E o Sem Medo ele já prepara uma operação, ele reúne várias pessoas ali da cidade mesmo, vários civis, vários militares, e eles vão tudo para a base. Só que quando chega, acontece várias coisas, a gente chega lá e tudo mais, só que quando chega, eles descobrem que ela não foi atacada nada. Que na verdade, o Teoria, que era o professor, ele encontrou uma cobra, uma surucucu, enquanto ele tomava banho, e disparou, deu um tiro contra ela. E o Veuê assustou e achou que os tiros que o Teoria tinha dado contra a cobra, na verdade, eram dos portugueses. E então ele achou que era um ataque, só que não era. Mas mesmo assim, o Sem Medo, que era o comandante, ele começa a planejar um ataque à base dos portugueses, que eles eram chamados de Tugas por eles, a base dos Tugas. E ele sabia basicamente que era só uma questão de tempo até que os Tugas, os portugueses, atacassem a base deles lá em Mayombe. No quinto capítulo, que chama A Moreira, o comandante Sem Medo ele é transferido para o leste, e o Mundo Novo ele assume o posto. E o comissário ele é responsável por comandar o ataque à base dos Tugas, lá no Pau Caído. E até certo momento o ataque dá certo e tudo mais, eles conseguem entrar, eles conseguem invadir, matam bastante portugueses, só que saíram muitos guerrilheiros feridos dali, e inclusive 2 mortos, que no caso foi o comandante Sem Medo e o Lutamos, que eles foram atingidos e foram mortos. E o nome do capítulo é A Moreira, porque antes de morrer, o comandante Sem Medo ele teve um pensamento. Ele imaginou que como o tronco único da Amoreira que estava ali era como se fosse o tronco dos homens. E por isso os dois foram enterrados aos pés da Amoreira, ali mesmo no lugar que eles morreram, próximo ali. E o comissário ele foi salvo, aqui até mostra uma parte do livro que mostra que eles conseguiram superar as diferenças. Ele foi salvo por 2 homens de tribos diferentes da dele, que era a tribo de Cabinda e Kikongo. E eles salvaram o comissário, e isso mostrou como que eles conseguiram superar as diferenças étnicas de tribos ali. E para finalizar, no epílogo, o comissário ele é enviado para o leste para substituir o lugar do Sem Medo, que era o comandante. Ele agora é o novo comandante, e ele começa a refletir sobre a morte do Sem Medo. E é assim que termina esse livro.